Olá, internauta, telespectador da TV Master, TV a cabo Canal 20, que bom, que alegria estarmos compartilhando com você que está conosco nessa manhã de quinta-feira, o que foi o nosso culto de ações de graças pela ocasião do nosso jubilamento. Foi uma festa apoteótica que marcou realmente a nossa vida ministerial. Não estamos encerrando o ministério pastoral, pelo contrário, vamos dar continuidade, porém agora com a honra e o mérito de um pastor jubilado, coisa que nós jamais esperávamos que desfrutássemos, porque a vida aqui é passageira, mas Deus nos deu este privilégio e eu quero compartilhar com você o que foi o nosso culto no último domingo. Quero deixá-los agora com a cantora Jaqueline mais uma vez e em seguida o presbítero Carlos Bonina trazendo a continuidade e a conclusão da palavra que foi ministrada no último domingo. Deus abençoe a você, a sua família e o seu coração. Então convido você a cantar conosco assim. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Vamos cantar por tudo mais uma vez, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Então diga: te agradeço, meu Senhor. Vamos cantar do início, mais uma vez. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas, Senhor, pela tua fidelidade, pela tua bondade, exaltamos o teu nome. Com todo o meu ser. Então vamos cantar, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Aleluia. Versículo 13 ao 15, Jesus diz: vocês me chamam de mestre e Senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Versículo 13, Jesus estabelece primeiro a natureza daquele que deve ser imitado, e depois ele diz como devemos imitá-lo. Primeiro ele apresenta quem ele é. Inclusive os próprios discípulos reconheciam quem ele era: mestre e Senhor. E se ele é mestre e Senhor, logicamente
pois o mestre sempre tinha o seu talmide, o seu discípulo. E o discípulo andava tão perto do mestre, tão colado a ele, que a tradição diz que até a poeira dos pés, das sandálias, ficavam grudadas na roupinha do discípulo. De igual modo, logicamente, se reconhecemos Jesus como Senhor e Mestre, a expectativa desse Deus, que é Senhor e Mestre, é que nós o imitemos. Ele estabelece quem Ele é. Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é Rei. E você quem é? E nós quem somos? Se não servos, vassalos. Se Ele é Senhor, então Ele tem autoridade para definir como os seus seguidores devem viver. E é aqui, irmãos, onde nós queremos fugir. Porque cada um de nós aqui, inclusive esse que vos fala, tem a tendência maligna de querer seguir Jesus do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. Você pergunta de onde algumas coisas saem, e só sai do nosso coração, nunca das Escrituras e da imitação de Cristo. Mas o Rei subjugou de uma vez por todas na cruz o domínio do pecado. Mas nós teimamos, irmãos, nós queremos fazer contratos com o reino inimigo para poder ter mais liberdade. Para poder ter mais liberdade. Me permita lhe dizer uma coisa. Se você é salvo, se você é crente, você não tem vontade própria. Esqueça isso. Esqueça isso, irmão. Não existe para você, se você é salvo, minha vida, minhas regras. Meu ministério, minhas regras. Meu título, minhas regras. Eu sou presbítero, eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou pastor, eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou o diácono da igreja, eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou o líder, eu posso fazer o que eu quiser. Não pode. Pois se nós somos servos dele, nós fazemos a vontade dele. A igreja é a reunião daqueles que abandonaram a sua própria vontade e estão desesperadamente atrás da vontade do seu Senhor. É isso que nós somos. Ele é o Senhor e Mestre, e Ele estabelece como nós devemos segui-lo. Se eu, versículo 14, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Ele se estabelece como centro da prática ministerial, como centro do serviço cristão. E nós estamos, como disse A.M. Baldes no seu livro Poder pela Oração, falando sobre a oração. Ele disse que nós não queremos orar, e então criamos os nossos próprios métodos de fazer a obra do Senhor. De igual modo, nós não queremos imitar a Cristo, então criamos os nossos próprios métodos de servir. O seu método não serve. O seu método causa divisão na igreja. O seu método corrompe a pureza da igreja. Pois quando o seu método, a sua vontade não é feita, você começa a falar com um, com outro, com três, com quatro, e dizer, rapaz, tem que fazer isso. E nós saímos inflamando irmãos e irmãs, para que eles se juntem, e aí a gente consiga fazer a nossa própria vontade, e ainda colocamos o nome de Deus na frente. E quando impomos a nossa vontade sobre a igreja, que aquilo acontece, no final dizemos, Deus fez a sua vontade, querido irmão. O Senhor te ferirá, parede branqueada. Pois esse lugar não é o lugar de nós fazermos a nossa própria vontade, irmãos. Esse lugar é o lugar de fazermos a vontade do Senhor. Precisamos lembrar disso desesperadamente. Pois pensem nos problemas que nós temos como igreja. Pense nos problemas que Tavares enfrenta, que a sede enfrenta e que outras igrejas enfrentam. De onde vêm os problemas, irmãos? É o cão, a gente gosta de dizer que foi o cão, né? Eita, que o diabo está furioso. Isso aqui é o diabo, não tem para onde. O maranhense, ele bota a mão na cintura e diz assim, rapaz, mas será o diabo? Quando na verdade não é, irmão, não é o diabo, não é o mundo. São homens e mulheres que querem que a sua vontade seja feita dentro da igreja. Eles não querem se submeter a essa doutrina.
Eles não querem se submeter à vontade de Deus e buscar a vontade de Deus. Lutamos para fazer a nossa vontade dentro da igreja. E então nascem as facções, nascem as divisões, nascem os problemas. Pastor nenhum, presbítero nenhum, nunca teve que brigar com um cão no gabinete ou em uma reunião da Assembleia. Ele briga com quem? Resiste a quem? Ah, irmãos que querem fazer a sua vontade. Eu estou errado, irmãos? Ah, irmãos que querem fazer a sua vontade. Eu lhes disse uma vez aqui no culto de missões, e digo novamente: os maiores opositores da obra de Deus não é o diabo, porque a gente passa por cima dele e segue. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é o mundo. Jesus disse que a gente já venceu o mundo. Então o mundo não pode parar a igreja, o inferno não pode parar a igreja, demônio nenhum pode parar a igreja. Os maiores opositores da obra do Senhor, irmãos, são homens e mulheres inconversos, que querem impor a sua vontade ao reino, que causam dor de cabeça no reino. Por isso nós devemos mais uma vez olhar para Jesus, olhar para Ele, porque Ele é o modelo, Ele é o padrão, Ele é quem diz como a igreja deve viver. No versículo 16, tendo estabelecido a natureza, a sua própria natureza, a natureza daquele que deve ser imitado, ele estabelece agora a natureza daquele que imita. No versículo 16 ele diz: digo-lhes verdadeiramente, que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Irmãos, Jesus está dizendo para aqueles 11 apóstolos, que iriam desbravar o mundo, o mais cabeça duras dele vai bater na Índia, segundo a tradição. É o que vai mais longe. Para esses homens que iriam carregar a mensagem do Messias, ele está olhando para aqueles olhinhos desesperados e confusos, dizendo: vocês só são escravos e mensageiros, só isso. Vocês não são maiores do que eu. De igual modo, o Senhor diz a mim, diz a nós: nós somos apenas escravos, nós somos apenas mensageiros, nós não somos nada, irmãos, não somos nada, senão servos. Qual é a vontade do escravo, se não fazer a vontade do seu Senhor? Qual é a vontade do mensageiro, se não entregar a mensagem do seu Senhor? Esse é quem somos, servos e nada mais, e nada mais. Não tente ser aquilo que o Senhor não chamou você para ser. Não tente colocar a mão onde o Senhor estabeleceu a dele para governar. O cetro não é nosso, o cetro é dele. O trono não é nosso, não é da liderança, não é do presbitério, não são dos diáconos, não são dos líderes de louvor, de jovens e lideranças constituídas, não são dos pastores. O trono é do Rei dos Reis. E cabe a nós, quem quer que sejamos, do mamano ao caducando, do pastor presidente ao porteiro, cabe a nós apenas nos submetermos à vontade do Rei soberano. E diga-se de passagem, o anseio do salvo é esse: se submeter à vontade do Rei soberano. É por isso que ele ora: seja feita a tua vontade, no céu e na terra. O anseio do ministério cristão é a vontade do seu Senhor. Ele encerra no versículo 17, apresentando a certeza e o fruto da imitação. Ele diz: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Jesus pressupõe que eles entenderam, que eles sabem. Mais uma vez, ele ecoa o que ele disse no versículo 12, na pergunta: vocês entendem o que eu lhes fiz? Ele chama mais uma vez a realidade do conhecimento e agora o subscreve como entendimento. Antes, eles têm fatos, eles conhecem os fatos, mas agora eles entendem, eles interpretam os fatos. É a diferença de conhecimento para entendimento.
Eles entenderam agora, eles sabem, eles têm a certeza. E uma vez que eles têm a certeza, eles podem experimentar do fruto. E porque essa é a lógica da argumentação de Jesus. Quando nós paramos para pensar no conhecimento de Deus, inevitavelmente precisamos pensar no conhecimento de nós mesmos. Cada vez mais que nos aproximamos do Senhor para conhecê-lo, invariavelmente começamos a conhecer mais a nós mesmos. A nós mesmos. E os frutos dessa aproximação só podem ser experimentados à medida que, diante do conhecimento de Deus, e conhecendo a mim mesmo, eu abro mão de quem eu sou. Por causa do conhecimento do Deus Santo, eu abro mão do meu pecado. Por causa do conhecimento do Deus perfeito, eu abro mão da minha imperfeição. Por causa da certeza desse Deus, eu entrego diante dele todas as minhas incertezas. O conhecimento de Deus pressupõe o conhecimento de nós mesmos, e então nos encaminha a experimentar a beleza dessa comunhão, a beleza dessa união. Mas mais do que isso, mais na frente, nos capítulos seguintes, Jesus vai introduzir um assunto maravilhoso com os discípulos, para que eles entendessem mais o que está por trás da imitação. Eles têm que imitar, eles têm que se parecer com Jesus, eles têm que ser como Ele, lavar os pés uns dos outros, se esvaziar, abrir mão de si mesmos, abrir mão da vontade de estar certo, abrir mão da razão, de querer fazer a sua vontade permanecer. Eles têm que abrir mão disso. Mas o que sustenta a imitação é a união que nós temos com Ele. Alguns dizem união mística, outros união espiritual, mas a terminologia pouco importa. O que importa é que o salvo, o ministro, a liderança, precisa estar consciente também da sua união com o seu Senhor. Nos versículos seguintes, Jesus diz que enviará o Espírito Santo, Ele estará conosco. Paulo diz que esse está conosco, Paulo subscreve em palavras de selo, o Espírito Santo está dentro de nós somos selados. Depois Jesus declara que aquele que o ama é aquele que lhe obedece, que obedece os seus mandamentos. E a esse que obedece, Ele o amaria. Ele viria junto com o Pai e faria morada nessa pessoa. Então nós temos uma imagem do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo habitando dentro da alma humana, cumprindo-se assim o que é a vida do crente. A nossa vida espiritual é a presença da Trindade dentro de nós. É o próprio Deus Trino que deu vida a essa alma morta e sequiosa, que antes era controlada pelo pecado. Nós estávamos espiritualmente mortos, mas agora com a nossa união pela fé com Deus eterno, nós estamos espiritualmente vivos. O Deus Trino está em nós e nós estamos vivos de uma vez por todas e para sempre. O que isso significa? Que essa união, que é a razão da nossa vida, nos muda. E nos muda por quê? Veja, quando a mulher está grávida, ela tem um bebê, o bebê não se torna mãe, a mãe não se torna um bebê, mas bebê e mãe estão tão unidos, em um relacionamento tão íntimo, tão profundo, que aquilo que a mãe come, o bebê come. Aquilo que a mãe sente, o bebê sente. Aquilo que a mãe faz, tem consequências no bebê. Eles se tornam um só e permanecem distintos. A nossa união com Deus se dá nesses termos. Nós nos tornamos um com Ele, sem nos tornarmos Ele mesmo. Quando Jesus ora no capítulo 17, pedindo, Pai, que eles sejam um conosco, assim como eu sou um contigo. É isso que Ele está dizendo. Nós somos um com Ele. E o Senhor, pelo seu Espírito, pelo cordão umbilical da fé, está nos dando a sua própria vida. Está nos concedendo a sua própria vida. E, queridos, nós estamos participando da vida da Trindade. Antes, quando se tentou explicar a Trindade, criou-se o termo pericorese, que era como se fosse a dança da Trindade. A Trindade está em uma dança harmoniosa constantemente. A Trindade nos chama para entrar na roda e dançar com eles. E esses que estão unidos com a Trindade, com Deus Trino, invariavelmente se parecerão com Ele. Pois é impossível estar unido a esse Deus verdadeiro e não se tornar como Ele é, irmãos.
Veja como estranho é dizer: eu tenho Jesus no meu coração, mas o caráter não é como o dele. Jesus é o Senhor da minha vida, mas a minha vida só é feita da minha vontade. É incompatível. Nós sabemos dizer isso para o ímpio lá fora, mas temos dificuldade de reconhecer isso dentro das nossas portas, dentro dessas paredes. De que se estamos unidos com Jesus, se realmente sabemos estas coisas, se temos certeza da nossa união com Ele, nós seremos parecidos com Ele. Então, não tem como correr da imitação. E qual é o fruto dessa imitação? Final do versículo 17: felizes serão se as praticarem. Irmãos, ministros, líderes, a alegria do ministério cristão não é o aplauso. A alegria do ministério cristão não é o reconhecimento. Porque nós vamos servir, podemos servir a vida inteira e não aconteceu o que aconteceu hoje com o pastor Bosco, de sermos reconhecidos pela igreja, de sermos abandonados como Paulo foi, de sermos esquecidos como muitos homens e mulheres na história da igreja, das missões, foram esquecidos. A alegria do ministério não é o louvor, o aplauso, o reconhecimento, a fama, o sucesso. A alegria do ministério está em ser como nosso Senhor. Nós devemos encerrar os nossos dias, nós devemos encerrar a nossa carreira, tendo a certeza de que nos dedicamos a ser parecidos com Ele. E então, teremos prazer e gozo profundo em saber que fomos como Ele foi. A glória do ministério não está em ser reconhecido. A glória do ministério cristão, da liderança cristã, a alegria do ministério cristão está em, pela glória de Deus e dando glória a Deus, ser parecidos com Cristo Jesus. Ser como Ele é a razão do nosso ministério. É a razão do ministério pastoral, é a razão do ministério dos presbíteros, dos diáconos, dos líderes em geral. A razão do nosso ministério é ser como Jesus. E eu encerro com orientações simples para a igreja quanto a isso. A primeira é que nós devemos deixar de nos iludir com o serviço. Às vezes, irmãos, nós queremos conceder cargos, privilégios e dar voz, porque o irmão faz muito na igreja. O irmão, ele carrega o banco, lava o banheiro, limpa, ele faz tudo na igreja. Esse irmão aqui é um homem de Deus. Por baixo dos panos não tem o caráter de Cristo. Nós não podemos nos enganar com o trabalho. Nas cartas de Paulo, a recomendação paulina, de maneira exorbitante, com exceção de duas orientações que ele dá na primeira carta de Timóteo e na segunda, que tem a ver com a ministração da palavra e a fidelidade da palavra, todas elas, as demais, são de caráter. São de caráter. É sobre o caráter do obreiro. É sobre a conduta do obreiro. É sobre quem ele é, quando nós não estamos vendo. É sobre como ele é em casa, como ele é com a família, com a conduta dele, o caráter dele. Nós devemos entender, irmãos, que os ministros, que os oficiais, que os líderes dos departamentos, eles não podem ser escolhidos, definidos e deliberados somente pela habilidade que têm. A habilidade não é suficiente. A habilidade não é suficiente para o ministério cristão. E o que a pessoa tem que ter? O caráter de Cristo, os frutos do Espírito Santo, a conduta do Senhor. Ele deve imitar a Jesus, ele deve se parecer com Ele. Esse é o maior critério que devemos seguir. Em segundo lugar e último, pois o meu tempo se excedeu, nós devemos, como igreja, nos engajar para sermos parecidos com o Senhor e incentivarmos a nossa liderança a serem parecidos com o Senhor. A serem parecidos com o Senhor. Às vezes a gente quer, irmãos, que o pastor pregue
que ele ensine, que ele visite, que ele limpe o banheiro, que ele faça a reforma, que ele limpe o seu carro, organize o estacionamento, organize o culto. Irmãos, a gente quer que o pastor seja o faz tudo, né? O pastor, a liderança. A gente imagina que a liderança da igreja, eles são uma espécie de empregados que a gente contratou, né? Nós não estamos pagando o seu salário, então você tem que fazer. Não, irmãos. Mas o ponto que quero destacar é o seguinte: incentive a sua liderança a se parecer com Jesus. Caminhe junto com a sua liderança para que ela se pareça mais com o Senhor. Em vez de cobrar e pedir e de nada entregar, ore pelo seu líder para que ele se pareça mais com Jesus. Ore por ele para que ele seja feito à imagem e semelhança de Cristo. Deixe de murmurar, de falar, de reclamar, de abrir o berreiro. E comece a orar pela sua liderança, a se colocar do lado dele, a corrigi-lo quando necessário, com os devidos meios, para que ele cresça na semelhança do Senhor. Pois, diga-se de passagem, é por isso que nós somos igreja, para que todos nós trabalhemos juntos, para que o pastor, o presbítero, o líder de jovens, a dirigente do círculo de oração, os líderes de departamento, assim como todos os membros e congregados, se pareçam com Jesus. Você tem que desejar isso, irmão. Nós devemos desejar isso, pois Cristo é o modelo supremo para o ministério cristão. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós estamos agradecidos por tudo que tens feito. E nessa manhã nós rogamos ao Senhor que nos conceda ainda a semelhança contigo. Que teu Espírito Santo visite o nosso coração e nos convença mais uma vez de pecados tão escondidos e ocultos que os nossos olhos não conseguem perceber e a nossa consciência não consegue sentir. Nos ajuda a avaliar a nós mesmos. Abre os nossos olhos para contemplar o nosso próprio eu e vermos o quanto devemos melhorar. Que teu Espírito Santo nos conduza a sermos mais parecidos com teu Filho Jesus Cristo. Que o teu Espírito nos conduza como igreja a ansiar, a anelar a semelhança do Senhor. Que o Senhor venha visitar a liderança desta igreja. Sejam eles líderes de jovens, de louvor, pastores, presbíteros, diáconos, tesoureiros, sejam eles quem forem, Senhor. Que o Senhor venha nos visitar e nos confrontar com a tua palavra, para mudar quem somos e então lançarmos mão da semelhança, da imitação de Cristo. Que o Senhor venha visitar o coração do teu povo, da tua liderança, da Igreja Congregacional do Calvário, despertando o nosso coração com nova fome e sede da semelhança com teu Filho. Assim nós oramos crendo que essa é a tua vontade para nós. Amém. Amanhã você terá a oportunidade de ouvir a continuidade desta festa durante toda esta semana. Desta feita estaremos ouvindo o pastor Walter Vandilson, que também esteve conosco. Espero que você, antes, deleite-se com esta música interpretada pelo conjunto coral Sarah Calley, que esteve também participando desta festa de ações de graças. Em Jesus a paz encontrei, nova luz invade meu ser, ao seu